E aí, tudo bem contigo? Hoje eu vou trazer o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos falando sobre a cabeça óssea. Nós vamos dividir em 3 partes. Primeira parte, parte do crânio. Segunda, parte da face. Terceira, mandíbula e hioide. Os ossos que nós vamos falar hoje, então, é o occipital, o temporal, o parietal e interparietal, o frontal e o esfenoide. Teria também o etimoide, mas o etimoide só vai dar para perceber ele se a cabeça estivesse rachada ao meio, porque ele fica na parte interna. O primeiro osso que nós vamos ver então é o osso occipital. Nós temos aqui o forame magno, os côndilos occipitais, os processos paracondilares, a fossa condília, o forame do nervo hipoglosso, dá para perceber aqui, né? Ali onde está meu dedo. E somente no equino nós temos o hiato rasgado, que é a junção do forame jugular com o forame lácero. Os ruminantes, como dá para ver no slide, ele tem o forame do nervo hipoglosso e o forame jugular. Suínos e caninos têm o forame do nervo hipoglosso, forame jugular e forame lácero. Outro detalhe importante de perceber é a crista nucal que nós temos no equino. No bovino, o osso frontal forma todo o teto da abóboda craniana. E isso faz com que o processo cornual, que teremos no bovino, empurre para trás o osso parietal, ficando nessa região. E então percebemos no slide que ao invés de crista nucal, nós temos a linha nucal. Passando para o osso esfenoide, que é essa região aqui, nós temos os forames, que, gente, parece um bicho de 7 cabeças, mas sinceramente não é. Tu pega facinho a ordem desses forames aqui. Aqui nós temos o corpo do esfenoide, a asa orbitária e a asa temporal. E agora eu quero que tu preste atenção num detalhe importante, que são para os forames do equino. Nós vamos ter aqui o forame etimoidal, o forame óptico, o forame orbitário, o forame redondo e o forame alar rostral. Na parte mais caudal do esfenoide, nós temos o forame alar caudal e somente no equino nós vamos ter o forame alar parvo. Detalhe importante, no equino nós temos o forame orbitário e o forame redondo separados. Em outras espécies é o forame órbito redondo. Então, somente no equino nós vamos ter o forame orbitário, o forame redondo e o forame alar parvo. Nas outras espécies é o forame órbito redondo e o alar parvo não existe. Recapitulando a ordem de forames do equino: forame etimoidal, forame óptico, forame orbitário, forame redondo, forame alar rostral. Na parte caudal temos o alar caudal, o alar parvo. Para ficar bem fácil de entender, o alar rostral com o alar caudal forma o canal alar. Quer ver só? Esse é o canal alar, que é a junção do forame alar rostral com o forame alar caudal. Vou falar mais uma vez. Somente no equino nós temos os forames orbitário e redondo separados e acrescentando também o forame alar parvo. Em outras espécies, o forame orbitário e o forame redondo formam o forame órbito redondo. Aqui no slide dá para você ver bem certinho a ordem deles. Nas demais espécies, 3 forames vocês sempre irão ter. Eu consegui gravar isso como se fosse 3 forames essenciais em todas as outras espécies, que é o forame etimoidal, o forame óptico e o forame órbito redondo. Exceto o equino, todas as outras espécies têm esses 3 forames: etimoidal, óptico e órbito redondo. Os ruminantes, além dos 3, vocês vão acrescentar o forame oval. Ruminantes não apresentam o canal alar. Ruminantes, os 3 essenciais: forame etimoidal, forame óptico, forame órbito redondo e acrescentem o forame oval. Matou a charada? Ruminantes é isso. Suínos, somente os 3 principais: etimoidal,
óptico e órbito redondo. O canino, lembrem dos três principais, etimoidal, óptico, órbito redondo, canal alar, que foi aquele que eu passei o tubinho, então é formado pelo alar rostral e o alar caudal, e acrescentem o oval. Facinho, né? Não, tu pode não estar achando fácil, mas é questão de tempo e tu vai decorar isso aqui na boa. Chega de forames, vamos para o osso temporal. É localizado nas duas laterais da cavidade craniana. O osso temporal é dividido em três partes: a porção escamosa, a porção petrosa e a porção timpânica, que fica internamente a porção escamosa. Pela visão dorsal da cabeça, nós temos o tubérculo articular, que é onde vai articular a mandíbula, a fossa mandibular, o processo retroarticular, e aqui desse lado, acredito que dá para ver melhor, é o forame retroarticular. Na visão lateral, nós temos o arco zigomático. Como que tu faz para aprender isso? Lembra que o processo é temporal, mas ele é do osso zigomático. Aqui o processo é zigomático, mas ele é do osso temporal. Então, para ficar fácil vocês gravarem isso aqui, e isso aqui é uma questão importante de saber, lembrem que o primeiro nome é para onde o osso está indo, o processo está indo, e o último nome é de onde ele sai. Portanto, aqui eu tenho um processo zigomático do osso temporal. Aqui eu tenho um processo temporal do osso zigomático. Esses dois processos formam o arco zigomático. Na parte petrosa do osso temporal, você pode associar isso aqui com pedras, porque ele é cheio de pedacinhos, né? Então a parte petrosa do temporal é essa aqui, ó. Aqui nós vamos ter o meato acústico externo. Meato é onde passa som ou ar, portanto nós vamos ter o meato e temos também os meatos nasais, que é na parte da face. O processo acústico externo, e aqui fica fácil de associar, que é o processo onde fica o meato. Então ele é acústico externo. Eu tenho o processo acústico externo e o meato acústico externo. E ainda na parte petrosa eu tenho o processo mastoide, que dá para ver ele aqui, né? O processo estiloide, o forame estilomastoide, que quase nem dá para ver, mas ele está aqui. Por que forame estilomastoide? Porque ele está entre o processo mastoide e o processo estiloide. Forame estilomastoide. Processo muscular e bula timpânica. O que é importante entender aqui? Não precisa se apegar em todos os detalhes, mas é importante entender onde é o processo mastoide e o processo estiloide, que depois tu vai precisar saber aonde articula o ióide. Nós vamos chegar lá. Vamos para o osso parietal. Esse círculo que eu fiz aqui em cima é o interparietal, que vai ser comum você ver em animais jovens. Detalhe importante, esse é o osso que forma o teto da abóbora craniana do equino e de algumas outras espécies. Do bovino tem aquele detalhe que eu falei antes. O osso frontal é maior e como tem o processo cornual aqui em cima, para ver melhor no slide, o parietal é jogado para trás. Então, o parietal no bovino forma a porção caudal do crânio. No osso frontal, nós temos dois forames. Os forames supraorbitários. Lembre que ele é em cima. Isso é fácil de associar. Ele é supraorbitário. Forames supraorbitários. No bovino, vocês vão perceber que tem dois sulcos que seguem dos forames supraorbitários. Esses sulcos, então, são sulcos supraorbitários. Aqui no equino, nós temos um processo zigomático do frontal, que une-se ao processo zigomático do temporal. No bovino, o processo zigomático do frontal une-se a um processo frontal que sai do zigomático, fazendo mais ou menos isso aqui. Interessante que eu coloquei aqui nesse slide, no suíno, o processo zigomático do frontal é incompleto. No vídeo de hoje é isso, já é muita informação, não se assuste, vai com calma, veja e reveja o vídeo, olha os teus slides de aula também, tu vai pegar isso aqui facinho, facinho.
Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, só a cabeça de um cavalo. Tá meio desmontadinho, né, filho? Mas vai dar pra nós estudar.